É os que discípulos. Eita, nós, hein? É o que diz. Olha a letra A na cabeça desse menino, olha. Eu quero uma dessa também, eu quero uma. Vocês não fiquem escandalizados, não, se domingo que vem eu chegar aqui com um M na minha cabeça, hein? Você tem um Sonic? Rapaz, o Sonic corre rápido, hein? Você sabe, né? É o Sonic 3 ainda? Meu. Não, você. Ah, é? Ah, então tá bom. Amém, irmãos? Rapaz, a Bíblia da menina ali brilha lá, olha. Cheio de confete ali, hein? É isso aí, meu. Ó, irmãos, a obrigação é dos pais. Os pais que têm que ensinar os filhos os caminhos do Senhor, amém? A igreja faz uma pequena contribuição. Vamos orar então? Senhor Deus, nós colocamos, ó Deus, as crianças diante do Senhor. Ó Pai, por favor, ó Pai, guarda os nossos filhos, ó Deus, de pessoas más, perversas, de ensinos, ó Deus, que são contrários à Tua vontade, ó Deus. Que nós, pais, ó Deus, possamos quebrar os traumas que nós tivemos, ó Deus, e sermos, ó Pai, Senhor, exemplos para os nossos filhos, ó Pai. Por favor, ó Deus, capacita-nos, abençoa, Senhor, os pequeninos, a professora que vai instruí-los nesta manhã. É a oração que nós fazemos no Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai lá, desce devagar. Amém. Irmãos, eles estão trilhando já batalhas espirituais terríveis, né? O diabo, ele não perde tempo para tentar aí minar a fé, né? Muita doutrinação diferente aí que da palavra de Deus está sendo ensinada hoje, e para crianças a partir de 4 anos. Quem quer ensinar certas coisas para criança de 4 anos? Qual o objetivo disso? Criança tinha que estar brincando, não é não? Mas hoje o mundo quer sensualizar, quer... Rapaz, está amarrado em nome de Jesus, e é a sua obrigação preparar o seu filho para o mundo, né? Jesus falou assim: Pai, eu não vos peço que tire eles do mundo, mas que livrai-os do mal. Então a gente tem que guardar os nossos filhos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados, o Senhor Jesus, essa semana foi uma semana meio complicada. Engraçado que toda semana é complicada. É só comigo ou com vocês também? Toda semana tem um negócio que acontece e a gente vai sendo moldado pelo Espírito Santo, né? Essa semana foi complicado, porque aconteceu uma situação e não ia ter ninguém, e você fica lá, meu Deus, como é que pode? A obra é tão boa, a igreja é tão boa, Jesus é tão bom, e você fica, mas não vai ninguém, não tem ninguém. Desperta esse povo para ver a beleza que é servir ao Senhor, o privilégio que é nós sermos usados em nome de Jesus. Meus amados, todos nós estamos sendo usados por Senhor. Eu fui, meu irmão, confrontado com o capeta. Oh, meu Deus, como é que o capeta moeu a minha mente. E orando ao Senhor ali, trabalhando e orando ao Senhor, trabalhando e orando ao Senhor. Eu acho que a minha produção até caiu, porque eu orava muito durante o trabalho. E Deus falou comigo sobre esta mensagem que eu queria refletir com os irmãos nesta manhã. Porque Deus, Ele age, pelo menos comigo, Ele me usa como exemplo, entendeu? Para me preparar a mensagem. Eu não sei se com vocês também é assim, mas geralmente é. O Senhor, Ele nos faz passar por certas situações para que a gente aprenda que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele pode operar. Então aí quando você fala com alguém, ei, Deus pode te curar, Deus pode resolver o seu casamento, ei, Deus pode, né, mudar a sua sorte, é porque Ele já fez isso com você. Então, às vezes, você vai falar, evangelizar para alguém, a pessoa acha que você é louca, né? Mas, na verdade, é porque você já experimentou a bondade de Deus para você. E eu queria refletir com os irmãos, né, aqui em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, e nós leremos a partir do versículo de número 38. É uma passagem muito conhecida, irmãos, de todos nós. Eu tenho certeza que talvez você já ouviu pregações a respeito desta passagem, mas eu espero que o Espírito Santo tenha misericórdia da minha vida e eu consiga agregar alguma coisa, né? O Espírito Santo consiga entrar na sua mente e em seu coração, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou orar então, para o Senhor acalmar meu coração, pode ser? Senhor Deus, por favor, ó Pai, nos ajuda, que sejamos, ó Deus, instrumentos do Senhor.
Ó Deus, por favor, ó Pai, que a tua palavra, ela seja descortinada para nós nesta manhã, e nós possamos entender o propósito, ó Deus, do teu chamado, ó Pai. Por favor, ó Deus, nos abençoa, nos capacita, é a oração que nós fazemos no teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, aqui, né, nessa passagem que nós vamos ler, que é quando Jesus foi visitar a casa de Marta, Maria e Lázaro, né? A palavra nos fala que Jesus, ele estava no seu ministério. Jesus estava ali anunciando as boas novas do reino de Deus, né? E ali Jesus, ele, ao decorrer desta caminhada, Jesus foi fazendo amigos, né? Porque não somente o reino espiritual, mas a gente entende, e a Bíblia nos deixa muito claro, que ele também era homem, né? Ele passou as aflições que todo humano passaria, as aflições, as angústias, e a gente vê que Jesus, né, até mesmo no final do seu ministério ali, prestes a ser entregue e a morrer, a gente vê que o próprio Jesus, ele estava em uma angústia, uma depressão profunda, e ele fala com os discípulos dele assim: ei, vamos ali orar comigo, porque a minha alma está perturbada. Ele sabia que ele iria ressuscitar no terceiro dia, irmãos. Ele sabia que ele era Deus, é óbvio que sabia. Mas ali, ele estava tendo as aflições que eu e você temos. E Jesus, ele deixa muito claro no seu ministério que nós não podemos caminhar sozinhos. O cristão que se acha autossuficiente, ele vai perecer, ele vai se esfriar, ele vai se isolar, porque a Bíblia deixa muito claro que nós somos um corpo, amém? A Bíblia fala aos Coríntios que somos um corpo, onde cada um de nós somos um membro, uma mão, um pé, uma orelha. E qual parte do corpo é a mais importante? Todas são importantes. Qualquer partezinha aqui que esteja danificada ou inflamada, o corpo todo reclama, não é? Então Jesus, ele fez laços de amizade. Você pode ver que Jesus, ele chamou 12 discípulos, não foi? Dos 12 discípulos, a Bíblia fala que existia 3 discípulos que eram mais próximos. Então, ou seja, tinha 12, dos 12, 3 eram mais chegados, e a Bíblia fala que dos 12, o que ele fazia com um? Ele amava. Quer dizer que ele não gostava dos 12, ou só gostava? Não, amar, ele tinha mais intimidade, ali ele se abria mais. Então Jesus já mostrando que eu e vocês precisamos ter relacionamentos com pessoas que são relacionadas com Jesus. A palavra aqui, ela mostra que Jesus, antes dessa passagem, Jesus, ele tinha enviado 70 discípulos para evangelizar, para pregar, para expulsar demônios, e os 70 voltam, e eles voltam maravilhados. Senhor, os demônios realmente, eles são derrotados pelo poder do teu nome. E Jesus fica feliz, Jesus fica maravilhado. Depois, logo em seguida, vem ali um fariseu querendo ser reconhecido, e fala: quem que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Aí Jesus fala: amará o Senhor teu Deus e o teu próximo. E ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Então Jesus ali lança a parábola do bom samaritano. Aquele homem, apesar de ter tido um encontro com Jesus, apesar de Jesus ter lançado a palavra para ele, mas aquele homem, ele não se rendeu aos pés de Jesus, por causa do preconceito. Porque no final da resposta daquela parábola, aquele homem, ele não fala ao samaritano, ele fala aquele que agiu de misericórdia. Então ele não quis nem falar ao samaritano. Mas essa não é a passagem. Tão logo depois disso tudo, Jesus, ele chega de surpresa na casa dos 3 amigos. Então é a passagem que nós estamos aqui.
Então, Lucas capítulo 10, versículo de número 38 em diante. Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Meus irmãos, a palavra de Deus, segundo alguns estudiosos, essa família, Marta, Maria e Lázaro, a palavra nos fala que eles eram amigos de Jesus. Porque tanto é que quando Lázaro morreu, lembra? E Jesus recebeu a notícia, o seu amigo está morto. E quando Jesus chega ali no túmulo, a palavra fala que Jesus ali se comoveu ali, porque amava Lázaro. Algumas pessoas dizem que essa Maria da história, é a mesma Maria que lavou os pés de Jesus. Não teve uma mulher que entrou numa festa e ela ali pegou um perfume de nardo puro, que tinha ali o valor de quase um ano de salário, aquele perfume, e ela derramou aos pés de Jesus, e ali enxugou com seus cabelos. Então esta é a Maria, que também é a mesma Maria, que quando Jesus ressuscita, ela segura em Jesus e pergunta onde está o mestre. E ele fala, não me detenhas, vai até Pedro e aos demais e avisa que eu ressuscitei. Então esta mesma Maria, então algo aconteceu, ou durante o ministério de Jesus, ou talvez no crescimento de Jesus, na vida de Jesus como homem, eles se tornaram amigos. E a palavra nos fala que Jesus, então, às vezes a gente ouve pregações a esse respeito, e o pessoal desce pau no Maria, não é? Marta, fala mal de Marta, que Marta, Mas será que é isso o que a palavra está querendo dizer? As mulheres que estão aqui, que são donas de casa, que ajudam em casa, vai entender o contexto da história. Meus irmãos, Jesus chega de repente na casa de Marta. Por que fala Marta? Porque provavelmente dos 3 irmãos, Marta era a mais velha. Então por isso que fala na casa de Marta, Imagina Jesus, um amigo seu, hoje, chegando na sua casa sem avisar, de repente, e Jesus, estava com Jesus no mínimo, 14 pessoas. Você imagina? Tendão. Ô pastor, você está aqui, que legal. Eu trouxe o grupo de louvor comigo aqui, Amém, pastor, entra aí. Mas essa chegada de Jesus na casa de Marta, não era uma visita pastoral, uma horinha e está indo embora, não. Eles vieram para comer, para dormir, para tomar banho, No mínimo 12 pessoas. Eu já ouvi pregações que eram no mínimo 70, porque aqui estava com ele os 70 que ele enviou. Você imagina isso? Na sua casa. Então a palavra nos fala isso, que Jesus, continuando a sua viagem missionária, ele parou na casa de Marta. E o mais espetacular aqui no versículo 38, pode deixar no 38, por favor. No versículo 38, a palavra, ela fala algo que assusta qualquer mulher que gosta da casa arrumada e limpa. Que eu acho que não é só a minha, Quando eu deixo a toalha fora do lugar, esses negócios, meu irmão. Marta recebeu Jesus e a sua comitiva. Marta, ela teve o prazer de abrir a sua casa para Jesus. Tá certo que eram amigos, mas 14, sem avisar. Então, a palavra de Deus nos mostra que quando você vai analisar esse versículo 38 ali, fazer uma hermenêutica do versículo e tal, mostra a generosidade e a hospitalidade que Marta tinha. Marta, ela tinha o prazer de receber os que eram da fé. E meus irmãos, como é difícil hoje em dia as pessoas abrirem a porta de suas casas para que nós possamos cultuar a Deus. Como é difícil. Eu sou pastor dessa igreja há 6 meses, 7 meses. Mas com a malta,
né? Com a malta que aqui está, a maioria, eu já sou 5, 6 anos. Eu vou falar para vocês que deve ter umas 4 casas, 5 casas, 6, que nesses 6 anos abriram a porta para mim. Não é que eu quero ir na sua casa tomar café, comer. Não. Eu quero lá orar contigo, eu quero lá conversar a respeito de Jesus. Na minha época, como criança, quando meu pai é pastor, as pessoas tinham privilégio, assim, se sentiam honradas, né, em receber um servo do Senhor. Né? Tinha até briga. Então eu estendo esse convite a vocês me visitarem. Ninguém me visita, irmãos. É quase eu tenho que implorar para as pessoas lá em casa. É 40 minutinhos só de carro. Né? Que os brasileiros que aqui estão já viraram portugueses, que acham que 30 minutos é longe. Lá para a gente comprar pão era 20 minutos para comprar pão. Né? Então, pode ir lá em casa, é só avisar. Sábado eu estou em casa, geralmente durante a semana eu estou trabalhando e à noite fazendo visita, orando, estando aqui na igreja. Né? Então, irmãos, nós precisamos entender, e a hospitalidade é um dom de Deus. Você sabia? A gente pega isso para os PGs da igreja. As pessoas não querem abrir a porta para o PG. Por quê? Vai bagunçar, vai sujar, vai ter que lavar a louça. Você está entendendo? Mas Marta não tinha esse problema, meu irmão. Marta era aquela pessoa que quando veio ali, aquela multidão, ela abriu a porta. E Marta, ela estava tão envolvida com aquela visita, ela estava tão feliz com aquela visita, pode passar. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que lhe ensinava. Pode continuar. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Você imagina? 14 visitantes chegando na sua casa. Aí você vai correr procurar cobertor, travesseiro, aonde esse povo vai dormir, onde esse povo... Você imagina, comida, se for igual o Kleber, está perdido, que esse homem é um buraco sem fundo. Se chamar o Kleber, o Breno, e chamar o gafanhoto, como é que chama o gafanhoto? Adriano. Meu amigo, se chamar esses 3, mata o boi. Mata um boi, um garrote, e os homens são magrinhos, rapaz, mas os homens comem que não é uma brincadeira não, né? Você imagina? Então Marta estava ali naquela pegada santa, cuidando dos afazeres, comida, aonde vai ser. Ela estava ocupada, preocupada com as coisas, como vai atender aquelas pessoas. Mas o interessante é que Maria, né, a Maria, ela estava aos pés de Jesus. Então, irmãos, qual que estava errada? Marta ou Maria? Porque Jesus não falou que Marta estava errada. Vamos ler aqui? Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa, então chegou perto de Jesus e perguntou, você imagina? Você correndo para lá e para cá, arrumando, cozinhando, né, não sei o que ela estava fazendo, e passa toda vez na sala, e Marta lá assim, olhando para Jesus. No pezinho de Jesus, Marta assim, e ela vai lá, né? Aí sabe quando alguém está fazendo e quer chamar a atenção do outro para fazer também, aí passa assim olhando, faz barulho. Já viu quando a mãe da gente acorda mais cedo e começa a arrumar a casa? É barulho para tudo quanto é lado, bota um louvor alto, começa a bater panela, para ver se a gente acorda e também cria vergonha na cara e vai arrumar o quarto. Então você imagina Marta passando e Maria sentado. Marta passando e Maria sentada. Pô, essa menina não está percebendo que chegou aqui 14 famintos na minha casa? E então ela chega para Jesus. Então chegou perto de Jesus, que era amigo de Jesus. Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Pô, você não está vendo não, Jesus? Você não está percebendo aqui não? O que está acontecendo? A mulher olhando para o marido, né, e o marido lá sentado, fazendo sala para todo mundo, e a mulher lá preparando a comida. Você não está vendo não? O que ela está fazendo? Mande que ela venha me ajudar. Pode ir. Aí o Senhor respondeu, Marta, Marta. Você lembra que eu já falei aqui algumas vezes, que quando Jesus, ou quando
né? A Bíblia, ela repete a palavra, lembra? Em verdade, em verdade. Lembra que eu falei isso? É porque Deus está querendo chamar a sua atenção para algo muito importante. Por isso que Jesus falou, em verdade eu vos digo. Então Jesus, ele chega para Marta e fala assim, Marta, Marta, ô Marta, Marta, Maria, não vou falar outro nome aqui não, senão vai achar que eu estou jogando indireta, né? Mas Maria tem aqui, mas não é você não, Maria, fica tranquila aí, né? Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Talvez você fale, você chega aqui, com no mínimo 14, para comer, tomar banho, dormir, e você fala que eu estou agitada? Não é? Não sei o que passou na cabeça dela. Se fosse uma pessoa que eu conheço, com certeza. Você está entendendo? E depois ia brigar ainda comigo ainda. Está vendo esses amigos que você arruma? Nem avisa, né? Se estiver gravando, apaga essa parte. Amém? Marta, você está agitada. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas. E esta, ninguém vai tomar dela. Então, o que Jesus está querendo ensinar para nós aqui? Que ele chamou Marta, que Marta não tinha entendido ainda. Ela estava errada em fazer os afazeres da casa? Não estava, irmãos. Até qualquer um ficaria assustado, né? Com esses afazeres. Mas a gente tem que aprender, irmãos, a fazer uma leitura daquilo que o Espírito Santo quer operar através de nós. Você já viu que nos dias de hoje existe muito engajamento? A maioria dos irmãos que chegam aqui de outras igrejas, ou que vêm lá da nossa terrinha, eles vêm decepcionados. Eles vêm querendo tirar férias de Deus. Não quero me envolver agora não, porque magoados com o pastor, magoados com liderança, porque é um engajamento, né? Você tem que ir na igreja todos os dias, você tem que estar em todos os afazeres, a sua meta é essa. Não é assim que a gente vê em muitas igrejas aí, sugando, e as pessoas elas acham que essas obrigações é que agrada a Deus. Deus não está preocupado com o engajamento, irmãos. Eu já falei aqui com os irmãos, já falei com os líderes, os escolhidos aqui, a gente teve uma reunião ontem. Deus não está precisando de mão de obra. Deus não está a contratar a vaga para instrumento, para músico, a vaga para cozinheiro. Ele não está contratando. Ele não está precisando de gente. Deus é Deus, você acredita nisso? Meu irmão, se a gente não fizer, Deus levantará outro melhor do que nós para fazer. Então a gente tem que saber fazer uma leitura, porque tem gente que acha que é com muitas obrigações que Deus vai se agradar. Não vai. As pessoas têm que fazer as coisas para Deus por quem Deus é, e não para ser notado, para ser visto, para ser, olha como aquele camarada ali está em 4 ministérios, que às vezes a gente quer abraçar, né? Teve um que falou, pastor, me tira de 2 ministérios, aí que eu estou em 5. Eu falei, você está em 5? Misericórdia, não pode, cada um em um, devagarzinho, todo mundo ajudando. Então, irmãos, você tem que fazer uma leitura daquilo que o Senhor quer para a sua vida. Por quê? Marta estava errada? Não, mas estava fazendo as coisas na hora errada, porque se Deus fala que Maria escolheu a melhor parte, então tem momentos na nossa vida que nós temos que acalmar as coisas, acalmar a correria do dia a dia, e sentar aos pés de Jesus e ouvir o que Jesus tem para falar conosco. Meus irmãos, eu não sei se é você, mas tem dia que eu esqueço de orar. É correria, é trabalho, é não sei o que lá, e quando você vai ver, você passou horas sem orar, horas sem louvar o nome do Senhor. Aí você já chega, não, eu vou orar quando for dormir. Aí você começa a bater um monte de episódio, aquele negócio das séries, né? E já está cansado, e não ora. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Porque a gente está muito ocupado, irmãos. A gente está muito ocupado com o Senhor. O Senhor está sentado na sala, querendo falar, querendo intimidade.
E nós estamos ocupados. Não é ocupado só com as coisas do mundo, não, irmãos. Que a gente tem que trabalhar, não tem? Tem que se alimentar, está tudo certo. Mas isso não é prioridade na nossa vida. Eu sei que é louco falar isso. Às vezes a gente se envolve tanto que a gente não tem tempo para conversar com o Senhor. Qual foi a última vez que eu e vocês sentamos, sinceramente, e falamos: Senhor, fala comigo, Pai. Senhor, você não está percebendo não como é que está a minha vida? Como é que está, né, a minha espiritualidade? Tem irmãos que a gente percebe que estão desanimando, estão falando, estão distanciando. E você vai lá, tenta conversar, tenta falar, e eles continuam se distanciando. Não querem intimidade. Meus amados, se o pastor está no pé de vocês, vocês ficam alegres. O problema é quando o pastor para de pegar no pé de vocês. Porque aí o Espírito Santo falou: não, agora deixa que eu cuido com eles. Será que vocês estão valorizando a presença de Jesus dentro de vocês? Eu? Porque, irmão, ser pastor é fácil na frente dos outros. É fácil eu vim aqui, estudar a palavra, falar umas palavrinhas bonitinhas. Agora vão todo mundo gritar, aí fica todo mundo animado. Mas ser pastor, ser cristão quando ninguém está vendo, é difícil. Eu estava conversando hoje com um irmão aqui, as mesmas lutas, irmão. Você acha que Satanás não peneira a mente da gente? Pensamentos intrusivos, misericórdia, tem hora que a nossa mente vai numa distância, numa velocidade tão rápida, que você tem que repreender o diabo. Sai daqui, Satanás. Meus irmãos, tenham sede de Jesus. Jesus, eu tenho certeza aqui, que ele foi até a casa de Marta e Maria e Lázaro, não foi para encher a barriga, não foi para ter uma cama confortável, um travesseirinho confortável, não. Eu tenho certeza que Jesus, ele foi até aquela casa porque ele queria operar uma bênção naquela família, na vida de Marta, na vida de Maria, na vida de Lázaro. Meus irmãos, será que o Senhor, ele está operando milagres em nosso lar? Porque o Senhor está na nossa casa, não está? Amém? Amém, irmãos? O sangue de Jesus tem poder, hein? O Senhor Jesus está lá na nossa casa. E Ele quer se revelar a nós, amados, que neste ano, já não dá nem para falar mais nesse ano, que já está acabando janeiro, irmãos. Jesus do céu, que velocidade é essa? Não é não? Meus irmãos, que esse ano eu e vocês possamos ter sede de Deus. Pare para ouvir o que Deus tem para você, irmãos. O Senhor, Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Não é muito trabalho, não é... Você tem que trabalhar, está tudo certo, mas o trabalho não pode te impedir de servir a Deus. E servir a Deus não é vir à igreja, porque tem aqui motorista internacional que viaja, né, o Felipe ali, tem mais alguns aí querendo ser. Tem gente que viaja, tem gente que trabalha por escala, à noite não pode vir no culto. Não estamos falando disso, mas que eu e você possamos entender o momento espiritual que você está precisando. Se você está distante de Deus, se você está vazio, se você está frio espiritualmente, se você já não ora mais, se você já não jejua mais, se você não tem o prazer de ler a palavra de Deus, se você já está esquecendo quem é Deus, o momento agora é de parar. Parar e ouvir o que o Espírito Santo está falando para você, irmão. Eu não sei se você está... Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão tudo quietinho? Amém? Desejem ouvir. Jesus falou assim, ó, tem muitas coisas com Marta. Marta, existe muitas coisas. Tudo é para o reino. Você trabalhar é para o reino. Você ganhar dinheiro é para o reino, porque dele, por ele, para ele são... Mas se essa correria desenfreada está te distanciando de Deus, meu irmão, muito cuidado, que talvez a porta não é de Deus. Deixa eu falar para vocês, não sei se vocês sabem, não é só Deus que dá dinheiro, não. O diabo dá prosperidade. O diabo, ele abre portas também. Vocês não sabiam disso, não? Então tem muita coisa, é muito simples, meu irmão.
se a direção que eu e você estamos seguindo, ela está nos distanciando de Deus, não é de Deus. É simples isso. Porque, eu nem sei se eu não vou falar hoje não, vou falar no seminário. Vou falar agora que falei, né? Era para ter ficado calado, né? Agora aquela pessoa, a irmã falou assim, o pastor estava no autocarro, lá no Brasil, e a irmã estava no ponto, assim, ela falou, pastor, eu tive um sonho com o senhor. Ele contando, né? Eu falei, mesmo? E o sonho, era bom? Ela, mais ou menos. Aí falou, então, o que você sonhou? Ela falou, não vou falar. Aí falou, foi o que eu fiz aqui agora. Irmãos, eu vou falar então devagar, para não criar confusão. Amém? E se o que eu falar aqui te trouxe escândalo, no final do culto você me procura. Amém? Depois da sopa. Tá bom? Vamos tomar sopa, vamos encher a barriga. Aí depois a gente conversa. Amém? Está combinado? Alguém tem dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus? Que é Deus falando? Tem certeza? Absoluta? Mas qual parte que não é? O presbítero Nino está afiado lá atrás, não tem não. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas quando é que ela é a palavra de Deus? Quando ela é usada em nome de Deus. A Bíblia, sem ser instruída por Deus, ela pode ser a palavra do diabo? Tem uns crentes aí? Pode ou não pode, irmãos? Claro que pode. Então essa mesma Bíblia que me leva para a eternidade, essa mesma Bíblia que segundo Lutero falou, ela me fala tudo o que eu preciso para hoje, para ouvir. Eu não preciso mais de anjo, eu não preciso mais de visão, porque a Sagrada Escritura, ela me diz tudo. Da mesma maneira que a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Da mesma maneira que Jesus, ele falou assim, eu sou a palavra. Da mesma maneira, o diabo, ele imita o reino de Deus. Então, essas palavras usadas sem a divina instrução do Senhor, sem que te aproxime de Deus, ela é a palavra do diabo. Como é que eu sei disso? Se o que está sendo dito te distancia de Deus? Quer um exemplo? Beleza? Gênesis. A serpente usou a mesma palavra de Deus no contexto errado. Que é que eles caíram. Você pega o próprio Satanás, capiroto, cabrunco, esse desgraçado miserável que se opõe à vontade de Deus e ainda vem nos infernizar todos os dias, todos os segundos. Entendeu? Ele usou o que para tentar Jesus? A palavra. Igualzinho estava escrito. Igualzinho, não mudou nem um pingo, nem uma vírgula. Mas fora do contexto. Esses pastores sanguinolentos aí, miserável, que estão roubando o dinheiro das ovelhas, estão aí, né, enriquecendo o bolso com o dinheiro das ovelhas, eles estão usando o quê? A palavra. Então, meus irmãos, nem tudo que você acha que é Deus. Essas profetadas que existem aí, está repreendido. Como é que eu sei que eu estou sendo movido por Deus? Quando o que é falado, quando o que é direcionado, a porta que abre, a direção que eu tomo, me aproxima de Deus. Então aí é a palavra de Deus. Porque nós temos vendo irmãos aí, meu irmão, tomando decisões, e ainda vem com a palavra, não, Deus falou comigo nesse texto, aí, meu irmão, mas não é isso aí que está falando aí não. Quantas pessoas desiludidas, decepcionadas, mal direcionadas, porque gastam mais tempo ouvindo conselhos de internet, de outras pessoas, do que de quem realmente busca a vontade do Senhor. Ninguém mais quer conselho de pastor. Ninguém mais quer conselho de pastor. Ninguém mais quer ser instruído pela palavra de Deus. Muitas pessoas que vêm nos procurar, né, você vê, gente, a gente vê na fisionomia. Pastor, o que você acha?
Aí você dá o texto, amém, pastor, amém. Não querem ouvir a direção do Senhor, não querem ser moldadas pela palavra de Deus. Meus amados, todos nós estamos, o meu apelido lá no trabalho era hora extra. Eu fazia, 55 horas extra no mês. Estava morto, minha família ajuda. Chegava em casa, prato de sopa e cama. Isso quando a mulher brigava de 2 em 2 dias para tomar um banho. Né? Aí fui diminuindo, falei, não é isso não. Aí diminuí. Aí agora o Senhor me deu a liberdade, não trabalho mais aos sábados, para dedicar mais ao Senhor. E vou diminuir mais. E como nós somos a primeira Bíblia que os irmãos vão ver, eu vou perguntar para os irmãos, alguns já sabem, houve menos prosperidade na minha vida ou mais prosperidade na minha vida? O que os irmãos acham aí? Quem dá mais? Você vê a casa que o Senhor usou ali para, né? E tantas outras maneiras. Meu irmão, há 2, 3 anos atrás eu estava com câncer no rim. O que vocês acham que eu estou agora? Não estou mais com câncer no rim. Estou com nódulo. Ele diminuiu. Eu nunca vi nódulo diminuir. Você já viu o nódulo diminuir? Está aqui os nódulos. Não saiu ainda não. Acho que é para me se aproximar mais de Deus, né? Está aqui ainda. Mas o Bosniak 3F, que já ia virar o 4, aí, meu irmão, os tratamentos, né, que tem que fazer, ele teve misericórdia de mim. Mas tem irmãos aqui, tem irmã aqui, louvado seja o nome do Senhor, que teve que passar pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor desamparou, minha irmã? Não desamparou. Eu ia na casa dela para confortar ela, quem saía confortado de lá? Era eu. Eu ia lá para trazer uma palavra de esperança, quem saía com mais esperança? Era eu. Porque, meu irmão, Deus não erra na medida, mas você precisa entender o propósito de Deus para a sua vida. Marta estava certinha. Estava fazendo o que tinha que fazer, só que na hora errada. E qual a direção que o Senhor quer que você tome? Porque uma decisão errada pode te custar muita coisa. E não é só dinheiro, não. Eu lembro uma vez que eu era jovem, recém-casado, né? Deus me mostrou que era para me comprar uma moto de corrida. Uma moto, uma Suzuki GS500, vermelha, meu irmão. Isso aqui é carruagem de fogo, eu tenho certeza, eu estou sentindo. Rapaz, quando o cara fala assim, eu senti no meu coração. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, né? Eu senti, comprei a moto, meu irmão, fiz umas estratégias lá mirabolantes, que ia abrir um contrato, ia ganhar um contrato. Irmãos, eu não consegui pagar a primeira prestação da moto. Perdi foi dinheiro que você vai devolver, vai revender para o vendedor, o que ele vai fazer? Você compra por 10 e fala, não, vale 6. Você fala, mas rapaz, tem um mês que eu tirei a moto daqui, ué. Não, mas agora é 6. Então, decisões que muitas das vezes nós tomamos, que, meu irmão, vão gerar danos para muito tempo. Enquanto a gente está no calor, né, a gente não percebe, mas depois a conta chega, irmãos. E se você for olhar no seu saldo, espiritual, lá no IKEA, você entra no IKEA, quem já foi no IKEA? Eu acho que todo mundo, né? Você vai montar o móvel, sobra 3 parafusos, aí você fala, meu Deus, aí você faz aquela oração forte, Senhor, preserva, né? Para não cair. Mas lá no IKEA, você vai lá, tem um tablet assim, com as carinhas. Qual foi a sua experiência com o IKEA? IKEA, né? Sei lá, esse jeito que fala aí. Aí tem lá, de vermelhinha a verdinha. Hoje, qual está a sua satisfação com Deus? Qual está a sua satisfação com a igreja que você frequenta? Porque muitas das vezes o problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema não é Deus. O problema muitas das vezes somos nós. E se você, meu irmão, eu não acredito em coincidência, eu não acredito nisso. Eu acredito em cristocidência. Se você está aqui essa manhã, é porque está na hora, sabe do quê? De você sentar aos pés de Jesus. Pô, para um pouquinho, cara. Para um pouquinho. Se aprofunda. Volta à instrumentalidade.
Volta a ser sensível à voz do Senhor. Sinta saudade da presença do Senhor. E Maria entendeu isso. Era Jesus, cara, que estava ali. Jesus estava na casa dela, Jesus estava sentado na sala dela. Meus irmãos, você crê que o Espírito Santo está aqui hoje? Está sentado aqui com a gente? Ou andando, né? Não sei se ele senta, né? Mas ele é Espírito, então ele está aqui no manto, está aqui, meu irmão. É porque ele quer se revelar a você. Então não saia daqui hoje, né? Então no 42, já terminou. Uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor de todas. E essa ninguém vai tomar. Meu irmão, se aprofundar no reino de Deus é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas. Então que hoje, em nome de Jesus, né? O pessoal do louvor já está chegando aí, né? Você consegue tocar aí, mano? Que esse bombril aí não está dando para mim não, 2 em 1. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Meus amados, que você tenha sede de Deus. Que você, né, busque o Senhor Jesus. Que você valorize o Senhor Jesus. Às vezes a gente só dá valor quando a gente perde, não é? Muita coisa, a gente só dá valor quando a gente perde. Eu lembro um amigo que eu tenho no Brasil, e o casamento dele estava muito difícil, sabe? Nasceram na igreja, a gente cresceu junto, mas rapaz, eles estavam incomunicáveis. E o marido achando que ele era a última azeitona da empada, que ele era, né? Ele era o que tinha de melhor na terra, era o maná de Deus para ela. E a mulher foi cansando. Rapaz, que juízo, meu irmão. Ele não estava fazendo muita coisa de errado, não. Só não estava sendo o marido. Estava traindo, não estava... Ele estava, sabe o que ele estava fazendo? Trabalhando demais. Ele não ia para casa, dormia na empresa, acordava na empresa. E a mulher, eu quero meu marido. E o homem só trabalhava. E a mulher foi cansando. Até que a mulher pediu o divórcio. E a gente, rapaz, não divorcia não, volta lá. Mas a distância já estava muito grande. O esfriamento emocional, sentimental já estava muito grande. E se divorciaram. Aí quando se divorciou, o que aconteceu com ele? Meu irmão, pirambeira abaixo, pirambeiro para os portugueses aqui, morro. Aquele morro muito inclinado assim, que se você não vai devagarzinho, você começa a descer. É o Morro do Gerês, assim. O homem entrou numa desgraça. Aí foi chorando, pedindo para voltar. O que a mulher falou? Não, calma não, filho. Desistiu. E ele nunca mais se ergueu. Assim é o cristão, irmãos. Você pega Sansão, juiz, homem escolhido por Deus, cheio do Espírito Santo, meu irmão. E ele foi brincando. O Senhor perdoava, o Espírito Santo tomava posse, ele ali era usado. Aí brincava de novo com o pecado, o Espírito Santo novamente, até o dia que o Espírito Santo não mais o possuiu. Você já reparou que a gente está cansado? A gente, não vou hoje na igreja não. Aí no outro culto, hoje também não vou não. Aí depois, não vou. Aí eu parei de orar, parei de ler a Bíblia. Aí você fala assim, não rapaz, eu tenho que voltar. Não é difícil? Meu irmão, pensa numa coisa difícil, é você voltar para Jesus. Então se você ainda não saiu, se você ainda não parou, meu irmão, minha irmã, não perca tempo. Se aproxima do Senhor. A melhor hora, o melhor dia, a melhor hora é agora e o melhor dia é hoje. Amém? Que o Senhor Jesus possa saciar a sede da sua alma. Que você possa entender que as outras coisas têm que ser feitas. Mas o mais importante é eu e você estarmos aos pés de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor? Dá para louvar aí? Amém.
tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em ao fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém, amados? Eu escutei uma pregação um dia desse e que eu achei incrível. A pastora, ela estava falando o seguinte, assim, toda semente de fruta, toda semente, na sua essência, ela já é programada para dar fruto. Se você pegar o caroço de uma laranja, lá dentro dela, lá no DNA dela, não sei se é DNA que fala, mas lá na formação dela, ela já está programada pela natureza, por Deus, para crescer e dar frutos. Nós também somos assim. Nós somos cristãos, amém? Amém. Então, cristãos, na sua essência, lá no nosso interior, Deus, Ele já nos programou para dar frutos. Então, meus amados, que eu e vocês possamos estar aos pés de Jesus e que nós possamos fazer aquilo que fomos programados para fazer, dar frutos. Lá em Minas Gerais, que é a minha terra, a gente fala, árvore que tem fruto bom é a que leva pedrada. Teve uma vez aqui em Portugal, eu estava fazendo uma medição numa quinta e tinha várias laranjeiras lá na quinta. Eu morrendo de fome, mas é engraçado que tinha umas laranjeiras que embaixo já não tinha laranja, né? Só mais alto. E eu estava perto dela e eu comi 2 laranjas no alto assim, tive que baixar o galho. E docinha, irmão. Doce igual mel.
Mas aí do lado tinha uma outra carregada. Embaixo, eu falei, eu que não sou bobo, vou pegar do lado. Azeda, meu irmão, intragável. Eu fiquei até com vergonha que eu joguei ela inteira fora, não conseguia tragar ela, comer ela, né, que eles falam aqui. Ô meu irmão, que você venha dar frutos, mas frutos bons. Frutos que as pessoas olham assim, ei, aquele menino é uma bênção. Ei, aquela mulher ali é uma bênção. E que nós possamos ser abençoados em nome de Jesus, amém? Que nós venhamos ouvir a voz do Senhor. E o Senhor tem o de melhor para as nossas vidas. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós bendizemos ao Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela tua bondade, porque o Senhor não desistiu de nós. Santo Espírito de Deus, venha penetrar em nossa mente, em nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, ser um instrumento em tuas mãos, ó Pai. Que nós venhamos entender a melhor parte, ó Deus, a melhor parte é estar aos teus pés, é ouvir a tua voz, é ser instruídos pelo Senhor, ó Deus. E que nós possamos, ó Deus, ser potencializados pelo teu poder, ó Pai. É a oração que nós fazemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados, nós também aqui, a partir de fevereiro, nós vamos fazer o ID de Deus, que é anunciar o reino de Deus a todas as pessoas aqui, né, ao nosso redor. Amém? E nós fizemos esse panfletozinho aqui, está ali atrás. É o meu? E nós fizemos esse panfleto, vem aqui os nossos endereços. E atrás tem uma palavra de esperança. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu darei descanso a vocês. É uma palavra muito poderosa de Jesus. Eu queria encorajar os membros da igreja. Uma das maneiras de evangelismo que tem é você entregar um panfleto. Mas se você às vezes tem vergonha de entregar para uma pessoa, um colega de trabalho, um parente, então o que a gente está instruindo os irmãos? Pega ali, né, 10 panfletos, 20 panfletos, 100, 200, entendeu? Espalha rapidinho na sua rua, nos correios da sua rua, no correio do seu prédio. O correio que tem uma plaquinha assim, sem propaganda, não pode pôr não, porque a pessoa não quer nenhuma propaganda, né? Mas faz isso aí, faz no horário que ninguém está vendo, se você tem vergonha. E quem sabe, em nome de Jesus, né, vai chegar a uma pessoa que esteja necessitando da palavra de Deus, amém? Então aqueles que quiserem, se cada um de nós pegarmos 10 panfletos, a gente espalha 2.000 panfletos num final de semana. É muito fácil, entendeu? Então, não sai não, a caixinha está ali atrás, se você quiser nos ajudar na evangelização. E em fevereiro, que vai estar menos frio, né? Eu acho que não, mas a gente vai começar a panfletar nas ruas aí, para a honra e glória do nome do Senhor. Não saia sem tomar uma sopa ali, tá deliciosa, não sei, não comi, mas tá deliciosa, amém? Senhor Deus, que nós como igreja possamos experimentar a graça de Deus Pai, que o amor de Cristo Jesus, Ele nos invada, Senhor. Santo Espírito de Deus, nos conduza rumo às mansões celestiais. Aquele que crê, diga amém. Uma semana abençoada.